Boa noite aos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez, nesse culto de oração, abrirmos a palavra de Deus e apresentarmos aquilo que Deus tem aos nossos corações. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias para 1 Tessalonicenses 5,17. Versículo será a nossa base: orai sem cessar, diz a palavra de Deus, orai sem cessar. O assunto nosso vai ser sobre oração, em razão até da gente estar com o nosso projeto de 24 horas de oração. É uma exortação a respeito da necessidade que nós temos de orar sem cessar, conforme o apóstolo está nos exortando aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por esse dia, Deus, obrigado pela vida que tu nos dá, pela saúde, pela proteção até aqui, nesse momento de dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua vontade, através da tua palavra. Abençoe nosso ministério de oração e que tu possa receber as nossas petições pela tua misericórdia em Cristo Jesus, ó Deus, atendendo cada necessidade pela tua graça. Somos gratos pelo tempo que nós temos de meditar na tua palavra. Ajuda-nos a entender e a praticarmos as verdades contidas na tua palavra. Graças te damos, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Então, irmãos, a importância da oração. Nesse versículo aqui de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Tessalônica no sentido de buscar o melhor caminho, o canal que nos liga a Deus. O acesso aos céus que o salvo em Jesus Cristo tem é a oração ao Deus Todo-Poderoso. E ele fala, orai sem cessar. Então nós vamos ver alguns aspectos inicialmente sobre a oração. Convido os irmãos que possam ter suas Bíblias próximas, porque nós estaremos usando alguns versículos para dar sustentação naquilo que estaremos falando. Então, aspectos da oração. Orar, irmãos, é um exercício nobre, é um esforço sublime que o salvo em Cristo Jesus tem. É o fato mais real que deve acontecer na vida do crente. E o Senhor nos diz na sua palavra a necessidade que nós temos de, através de Jesus Cristo, acessar a Deus através da oração. A oração é o refrigério ao nosso coração. Ela nos conserva em sintonia com Deus, ela nos dá um fino acesso a Deus através da oração. E muitas vezes nós reclamamos na nossa vida, minha vida ela tem poucos frutos. Por quê? Porque eu não tenho uma vida de oração que sustente o meu dia a dia para que possa dar frutos. Então a oração, ela deve estar no nosso corpo, ela deve se constituir os nossos ossos e o nosso sangue. Ela deve estar originada na piedade pelas pessoas que nós intercedemos, ela deve ser uma oração fervorosa, ela deve ser uma oração confiante que Deus tem poder para atender as necessidades que a Ele nós apresentamos. Então a oração, ela deve ser a força da vida do salvo em Cristo Jesus. O caráter cristão, o caráter de santidade na nossa vida, ele só vai ser construído com uma vida de verdadeira oração. Então, quanto mais santos nós tivermos orando a Deus, mais efeito a oração terá em seu poder. Então, a oração ela é necessária para que a nossa vida também possa estar em sintonia com Deus. Por quê? Porque se eu não estiver vivendo uma vida de santidade, a minha oração ela não será ouvida diante de Deus. Então, homens poderosos são homens de oração. Homens poderosos espiritualmente são homens que dobram o seu coração, dobram o seu joelho diariamente diante de Deus em oração. Um cristão sem oração nunca aprenderá as verdades que Deus tem para lhe ensinar. Então, eu oro, eu leio a palavra de Deus, mas se eu não orar para depender da orientação de Deus para que eu entenda, de pouco adianta eu ler a palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser ungida, a leitura, com oração. Então o Espírito Santo que habita em nossos corações é que nos dá, através da palavra de Deus, o entendimento da palavra do Senhor. Então, viver uma vida de santidade, a palavra de Deus nos mostra, mas a oração nos aperfeiçoa para que nós possamos viver essa vida de santidade. Então, e nem na nossa era, e nem uma outra era, eu acho que houve pessoas com pouca vontade de orar,
ou pessoas que até nem têm orado a Deus em razão da sua displicência. Se nós olharmos para o passado, olha para a igreja primitiva, e nós vamos ver muitos versículos ilustrando isso, o que essas igrejas oravam, dependiam de Deus nas suas decisões, no seu caminhar por esse mundo. Então nós temos hoje poucas pessoas que dependem de Deus em oração para andar nesse mundo perverso. E se nós não orarmos e pedirmos a orientação de Deus para nos guiar através da sua palavra, nós teremos vidas espirituais falhas. Então a oração, ela deve ser um exemplo na vida de um crente, para que outras pessoas possam ver e possam copiar esse bom preceito para suas vidas. A oração, ela deve ser alicerçada em convicções de que realmente eu quero fazer a vontade de Deus. A oração verdadeira, ela busca a vontade de Deus e não a minha vontade. A oração verdadeira, ela busca sustentar a pregação do Evangelho para que as pessoas possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então eu oro para que Deus possa me guiar de forma que as pessoas que ouçam o Evangelho possam assimilar aquilo que Deus tem para as suas vidas. E a oração é que me dá essa unção necessária para que eu possa ser esse testemunho. E ela vai alcançar o testemunho, o objetivo de salvação das pessoas quando eu tenho a sustentação da oração. Então a palavra de Deus, ela é sustentada pela pregação e também pela oração intercessória para os ouvintes. O sermão vitorioso, ele é baseado na pregação e numa oração que sustenta esse sermão. É o que a palavra de Deus nos diz. Então a oração alicerçada sobre convicções da palavra de Deus, ela vai ser uma oração verdadeira. O evangelho pregado vai estar amparado e as pessoas vão receber Jesus Cristo como Salvador. Quando Isaías fala que a palavra de Deus não voltará vazia, porque fará a obra que apraz, é porque ela está sendo sustentada pela oração daquele que está levando a palavra ou de pessoas que estão sustentando esses que levam a palavra, sustentando através de oração, para que as pessoas possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então ela vai alcançar seus objetivos, ela vai ser vitoriosa quando ela for dirigida a Deus na pessoa de Jesus Cristo e tiver uma vida de santidade. Aonde a oração se origina? A oração, nós sabemos, conforme a palavra de Deus diz, ela nasce a partir da união com Jesus Cristo. Então o primeiro passo para que Deus possa ouvir a nossa oração, precisamos aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aí Ele ouve a nossa oração de arrependimento. E a partir dali, nós passamos a ter a plenitude do Espírito Santo e no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós quisermos manifestar diante de Deus, através da oração, nós poderemos fazer, porque nós temos a pessoa de Jesus Cristo que está nos dando acesso ao Senhor, levando as nossas petições. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador e o nosso intermediário diante de Deus. Então, sem salvação, não há oração. Então o primeiro passo que o homem precisa é aceitar Jesus Cristo como Salvador. E a partir dali, o zelo do Senhor vai estar presente na nossa vida e nós vamos estar orando, intercedendo diante de Deus. A oração, irmãos, ela pode ser uma oração profissional. O que é a oração profissional? É aquela oração longa, aquela oração discursiva, fútil, sem a unção de um coração dependendo de Deus. Ela cai como uma geada mortífera sobre todas as graças, ou seja, ela não vai produzir efeito, ela não vai ter um efeito prático. Por quê? Porque essa oração é aquela oração de aparência. Abra ali a sua Bíblia para Lucas 18, versículo 11 e 12. Lucas 18, 11 e 12. O fariseu e o publicano apresentando as suas orações. Olha o fariseu dizendo, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Uma oração sem efeito, uma oração profissional. Agora, aquela oração que traz efeito é uma oração curta, viva, a oração que vem de um coração. A oração aqui do fariseu, ela não vem do coração, ela vem de lábios.
mas não de uma pessoa que teme a Deus. Quando a pessoa teme a Deus, a oração vem de um coração. Por quê? Porque ela vem guiada pelo Espírito. Ela é direta, ela é específica, ela é intercessória, ela é ardente, simples e ungida pelo Espírito de Deus. Ela vai produzir os seus efeitos. No mesmo capítulo 18 de Lucas, veja o versículo 13. Depois de orar, o fariseu, olha o publicano orando. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então a humildade, por quê? Porque vem de um coração humilde e Deus vai atender a oração. Então são os dois tipos de oração que nós podemos apresentar. O significado da oração. A oração, ela tem um significado, irmãos, importante. Por quê? Porque ela dá na vida do crente a temperatura espiritual que ele está diante de Deus. Então, quando nós temos um coração colocado na obra de Deus, a nossa oração, ela sempre vai ter um significado. Ela sempre, como nós já falamos, vai ser intercessória, ela vai buscar que Deus abençoe as pessoas através da nossa vida, pelo testemunho, para a salvação das pessoas, e também que vai atender as necessidades que nós estamos apresentando diante de Deus a favor das pessoas. Então, ela tem que significar a oração o melhor do meu tempo que eu tenho no meu dia. Eu não posso dar na oração o resto daquilo que me sobra do meu tempo. Não, eu preciso me dedicar à oração. Por isso que nós temos um quadro onde temos separados por pessoas, por famílias, o tempo em que a igreja está em comunhão, intercedendo pelas necessidades uns dos outros, ou seja, separado já previamente um tempo especial para que nós possamos interceder uns pelos outros, uns pelas necessidades dos outros. Então significa o melhor do meu tempo. Aquele horário que eu coloquei lá é um horário que, quando eu dobrar o meu coração, o meu joelho diante de Deus, é o melhor do meu tempo que eu estou oferecendo a Deus. Significa que eu espiritualmente estou recolhido especificamente para buscar a Deus, intercedendo pelas necessidades. Então isso deve ter um lugar de primazia na nossa vida, irmãos. Nós devemos separar o melhor. Por quê? Porque é onde nós estamos em contato com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, é nós falando com Deus. Por isso que nós precisamos dar o nosso melhor. Nós não podemos dar resto. Muitas vezes eu mesmo vou orar quando vou dormir. Quando eu vejo, eu já estou dormindo e não orei. Quer dizer, eu estou dando o pior do meu horário. Por quê? Porque o cansaço do meu dia, quando eu me preocupo em orar, Deus não aceita esse tipo de oração. Nós precisamos saber o significado, a importância, separar o melhor. Talvez no amanhecer, o melhor do meu dia, talvez no meu horário de almoço, posso deixar de almoçar por causa da correria e dedicar um tempo em oração. Ela precisa ter um significado na vida cristã para que possa ter efeito. E nós vamos ver alguns versículos agora de homens de Deus que se aplicaram em oração. O significado para Paulo da oração. Para Paulo era um empenho, um esforço. Abra lá para Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. O significado que a oração tinha na vida de Paulo. Diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então o empenho de Paulo, orando pelo crescimento espiritual das pessoas que ele já discipulou, ele tinha esse interesse. O significado da oração para Jacó, Gênesis 32:28, era uma luta, mas também era uma vitória. 32:28 de Gênesis. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, irmãos, para nós tem que ser uma luta na vida do crente para prevalecer na oração. Não é muitas vezes orar uma vez
e achar que Deus já vai atender a necessidade que nós estamos apresentando. Não, é uma luta diária que nós precisamos, dia após dia, apresentar diante de Deus as nossas necessidades e pedir a misericórdia sobre aquilo que nós apresentamos a Deus. O significado para Jesus Cristo da oração, abre lá para Hebreus 5:7, a oração para Jesus Cristo, o qual nos dias da carne, aqui falando de Jesus Cristo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então Jesus Cristo com clamor e lágrimas na sua oração. Então esses homens oraram com toda a oração e súplica, do fundo do seu espírito, do fundo do seu coração, vigiando com perseverança para que Deus pudesse atender às necessidades. Termômetro da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. A oração eficiente e fervorosa, ela tem isso, irmãos, de um coração que depende do poder de Deus, e é a arma na vida do crente, é a arma do soldado que vai para a guerra. A nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, irmãos, e só através da oração que nós vamos ter vitória. Devemos combater como esses homens combateram dia a dia. Características da oração. A oração, ela é uma forma de humilhação, imploração da misericórdia de Deus. É uma forma de nós renovarmos o nosso pacto com Deus. A oração, irmãos, ela não pode ter a prepotência que tinha prepotência daquele fariseu, dono de si, achando que as suas boas obras eram suficientes. Muitas vezes o crente acha que já fez muito pelo Evangelho e acaba se acomodando e não ora mais. Isso é um tropeço. Nós precisamos ter o fervor e nos humilharmos para que Deus possa ver a nossa dependência de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, dependia do Pai e ele orava com lágrimas, pedindo que Deus pudesse, pela sua intercessão, atender as necessidades que ele apresentava. A oração, ela fundamenta a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque o Evangelho prospera por causa da oração. Já falamos sobre isso. Ela traz a força divina para a nossa vida. A oração traz aquilo que nós não temos. Quando nós oramos e nos humilhamos, Deus nos dá o poder necessário para que nós possamos ser uma bênção, para que a pregação possa prosperar, para que a pregação possa quebrantar o coração. Por quê? Porque Deus é que põe a mão na obra. Nós nos humilhamos e pedimos para que Ele, com seu poder, faça. Nós somos um instrumento, mas o poder é de Deus. A oração santifica o homem, assim como a palavra santifica, a oração também santifica o homem. A oração reverencia a Deus, porque com a nossa simplicidade e sinceridade Deus vai ver e Ele vai estar presente conosco. A oração dá cor ao nosso caráter. Nosso caráter é mostrado, irmãos, pelo tempo de oração que nós temos também com Deus dia a dia. Não é um passatempo, não é um tempo ocupado de forma vã. Não, ela é importante na nossa vida. Por quê? Porque ela, quando nós oramos do fundo do nosso coração. Se nós estamos numa comunhão contínua com o Senhor, forte clamor e lágrimas, como acontecia com Jesus Cristo, vão sair do nosso coração intercedendo pelas necessidades das pessoas, não só pelas nossas. Muitas vezes quando nós somos egoístas, nós oramos em primeiro pelas nossas necessidades, mas primeiro pelas necessidades dos outros. Então essa é a oração que traz um caráter de dependência de Deus, porque se humilha diante do Senhor. A oração não deve ser um hábito, irmãos. Não, ela deve ser uma necessidade na vida de um crente. Ela não nasce conosco lá no ventre da nossa mãe e cresce, não. Ela precisa ser desenvolvida dia a dia na vida cristã para que nós possamos dedicar esse tempo. É como nós buscamos o prato no meio-dia para comer, nós devemos buscar a oração para decidirmos nesse mundo, para progredirmos no nosso negócio, para progredirmos no nosso relacionamento com as pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos deve ter esse apetite de buscar a orientação de Deus para as nossas vidas. Assim como nós gastamos 1 hora talvez para almoçar, gaste 1 hora ou mais por dia dentro da necessidade que tu tens
para buscar a Deus em oração. Por quê? Porque a oração é o canal de devoção que nós temos. Deus vai ver a intenção do nosso coração, aquilo que nós temos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito unido. Assim como o corpo e a alma são unidos, a vida e o coração dependem um do outro, a nossa oração vai depender do nosso coração que nós apresentamos diante de Deus. Então não há outra forma que nós possamos fazer senão a devoção na oração para atingirmos os objetivos que nós temos, as aspirações que nós temos, seja para o reino de Deus, seja para o relacionamento com os irmãos, seja para a nossa vida familiar, seja para os nossos negócios. Deus vai nos dar a direção no momento que nós apresentamos a Ele as nossas necessidades. A oração, irmãos, ela vai multiplicar as nossas forças. Deus vai nos dar o conhecimento, não que a oração vai nos dar o conhecimento, não, o conhecimento necessário, a habilidade necessária para tratar os assuntos que nós já temos conhecimento, mas que muitas vezes quando nós vamos tentar dominar esses assuntos na nossa carne, nós não vamos ser bem sucedidos. Mas com a oração Deus vai nos dar a vitória sobre esses aspectos que nós temos dificuldade. Então, o meu testemunho, o meu negócio, o meu relacionamento com as pessoas deve preceder de uma oração, e Deus vai me orientar de como será o melhor na minha jornada. Ela não precisa, como nós já vimos, ser uma oração polida, uma oração com palavras que vão causar impacto diante de Deus. Não, tem que ser de um coração pronto a fazer a vontade de Deus. Assim como nós temos uma conversa com um amigo, com um irmão em Cristo, assim deve ser a nossa conversa com Deus. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Ele quer ver o nosso sentimento puro na oração que nós apresentamos com simplicidade, com humildade, com fé, e ela vai ter respaldo e vai ter o resultado. Precisa demorar-se? O tempo é cada um que vai determinar. Demorar-se sozinho com Deus, ou um pouco menos ou um pouco mais, vai depender da influência que Deus tem sobre a minha vida. Quanto mais influência Deus tiver sobre a minha vida, quanto mais eu depender espiritualmente de Deus, mais tempo eu vou usar para orar. Deus concede bênçãos especiais para aqueles que realmente oram e buscam a dependência de Deus na sua vida constante, de oração sincera, de oração de dependência de Deus. Importune a Deus. Deus quer ser importunado. Deus quer que nós busquemos a Ele a todo momento. Por quê? Porque é isso que Ele quer no relacionamento com seu Filho, a dependência do Senhor. Cristo empregou muito tempo de oração. Cristo separava muitas vezes, mesmo cansado, tempos especiais para oração, empregou noites constantes de oração, buscando a orientação do Pai. Não é costume, mas é um hábito necessário para aquele que quer ter uma vida espiritual vitoriosa. O seu caráter estará sendo constituído com a vida de oração. Temos o exemplo da palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lutero diz: se eu deixar de empregar 2 horas, as primeiras horas do dia, todas as manhãs em oração, o diabo terá vitória o dia todo. Imagina que palavra sábia. E um homem poderoso na fé e na vida espiritual. Certo escritor escreveu: falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus a favor de homens é uma coisa maior ainda. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens não pode falar bem e com real sucesso aos homens sobre Deus. Então o meu testemunho não vai ter valor se eu primeiro não depender de Deus, não estiver falando a favor dessas pessoas. As palavras sem oração são palavras amortecidas. Então as palavras terão impacto quando nós antes apresentarmos diante de Deus, através da oração, aquilo que nós pretendemos fazer. E isso é a palavra de Deus que nos garante. Thomas Buston
diz assim: conheceis o valor da oração, é preciosa, é acima de todo o preço. Nunca, nunca negligencieis. O que ele quer dizer? Que a oração deve ocupar o primeiro plano em nossa vida. A oração tem o maior valor na vida do crente e ele deve se aproveitar disso que a palavra de Deus nos dá, o direito de buscar através de Jesus Cristo a qualquer momento o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você que nos vê, nos assiste, ainda não tem a Jesus Cristo como Salvador, o primeiro passo para Deus ouvir a tua oração é confessar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Mostrar humildemente diante de Deus que é pecador, que depende da misericórdia de Deus na tua vida e que aceita o sacrifício de Jesus Cristo, que veio a esse mundo para morrer na cruz pelo teu e pelo meu pecado. A partir desse momento, tu passa a ter acesso ilimitado diante de Deus através da oração. Mas o primeiro passo é reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E nós desejamos que tu possa dar esse primeiro passo na tua vida para depois, em todos os momentos do teu dia a dia, ter acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Tempo de oração. Nós já falamos um pouco, mas vamos ver biblicamente qual o tempo que os servos de Deus gastavam em oração. Tempo que gastavam. Davi orava pela manhã, ao meio-dia e à noite. Salmo 22, 2 diz: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Salmo 55, 17, ainda Davi falando, 55, 17. De manhã e de tarde e ao meio-dia orarei e clamarei a ele e ele me ouvirá. Quer dizer, Davi passava o dia, irmãos, em oração. Todos os momentos. Mas eu tenho que trabalhar. Mas será que dentro de uma rotina, entre uma e outra rotina, não há tempo para oração? Será que não dá para parar, nem que seja um minuto, e agradecer a Deus ou pedir orientação de Deus sobre isso? É o que Davi fazia. Orava dia e noite, tarde e noite, qualquer hora que precisava, tinha acesso. E nós temos Jesus Cristo como Salvador, temos esse acesso hoje, direto a qualquer momento diante de Deus. Daniel orava 3 vezes a dia, Daniel 6:10, depois do édito feito que deveria ser adorado só o rei Nabucodonosor, Davi foi para o seu quarto e, como diz a palavra de Deus em Daniel 6:10, e Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo com um decreto que foi proibido, ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez, que era depender de Deus em oração. Nós sabemos a vida desse homem, o que foi bem sucedida em tudo que fez por causa da oração que ele levava a Deus. Não existe momento, é qualquer momento, irmãos, que tu pode buscar a Deus. Paulo orava a Deus dia e noite. 1 Tessalonicenses 3:10. Paulo orava dia e noite. 1 Tessalonicenses 3:10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então esse homem interessado em trazer crescimento espiritual às outras pessoas, em abençoar outros, e ele orava por essas pessoas. 2 Timóteo 1:3, Paulo orando também, 2 Timóteo 1:3, diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com misericórdia pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, orando por Timóteo, para que Deus desse sabedoria no ministério, orando sem cessar. Então, irmãos, a Bíblia não dá um tempo específico, mas nós vimos esses homens santos de Deus orando sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5:17. Não há hora, há sim a necessidade de eu buscar a Deus em qualquer momento na pessoa de Jesus Cristo. Eu posso fazer quando? Quando eu valorizo a oração. Se eu valorizo a oração, eu vou buscar por 1 minuto, por 10 minutos, por 1 hora, o tempo que for,
necessário, longa ou curta, mas a necessidade da comunhão com Deus é que vai fazer eu buscar a Deus em oração. Por quê? Porque eu vou depositar diante de Deus a minha necessidade, a minha dependência dele, a minha fé será inabalável quando eu tiver essas características de uma oração, por mais curta que seja, mais de coração. Uma oração profunda nos seus efeitos, porque é buscada com o coração, não é superficial, não é vazia. Então esses homens de Deus foram homens abençoados porque buscaram a Deus em oração. Tiago 5, 16 a 18, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, também foi um homem sucedido no seu ministério, esse homem Elias, profeta de Deus. Por quê? Porque tinha um coração movido em oração a Deus. Quando o nosso coração vai, irmãos, a Deus em oração, Deus vai mover tudo que seja necessário para que a sua vontade seja feita. Por pior que seja a circunstância, por pior que seja o momento em que passamos, estamos orando, intercedendo para que Deus possa trazer a cura para essa coronavírus. Ardentemente temos orado com o coração pronto, porque confiamos no poder de Deus, buscamos o Senhor para que Ele dê a cura a isso, ou medicamento, ou vacina, seja como for, demonstrando a dependência da misericórdia de Deus, e principalmente também a salvação dessas pessoas que estão sendo infectadas, essas pessoas também que não serão infectadas, para que possam ver o poder de Deus. Deus vai mover gerações através da oração, se nós aplicarmos o nosso coração. Nossa geração, irmãos, precisa ser um exemplo com o que tem acontecido do poder de Deus a esse mundo através da oração. Deus opera maravilhas e Deus vai ser glorificado quando o seu povo busca a Ele através da oração. O apóstolo Paulo, com sua clara e plena apreensão espiritual que ele tinha pelo seu ministério, ele determinou tornar o seu ministério influente, eterno e irresistível, através da oração. Ele reunia as condições, as forças necessárias através da oração. Era a parte fundamental do seu ministério para que a pregação pudesse ter efeito, para que o crescimento espiritual das igrejas que ele fundou pudesse acontecer, para que cada irmão pudesse permanecer firme na fé. Tudo isso foi sustentado pela oração. E ele, irmãos, não dependia só da sua oração. Ele pedia a intercessão dos irmãos por ele. Nós vamos ver algumas passagens da palavra de Deus que mostra isso. Romanos 15:30, Paulo suplicando que os irmãos roguem a Deus para que o ministério dele pudesse ser bem sucedido. Romanos 15:30 diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas orações por mim a Deus. Então, igreja unida, o efeito, o poder da oração é muito maior. Por isso que nós temos essa nossa lista, irmãos, de oração a cada hora, a cada 30 minutos. Irmãos unidos, intercedendo pelo poder de Deus, para a pregação da palavra de Deus, para intercessão nas necessidades. Paulo também pede aos irmãos da igreja de Efésios, ele pede a intercessão, Efésios 6:18 a 20, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e de espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica pelos santos, e por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha a importância da oração, irmãos, para que a palavra de Deus chegue a todo mundo, nesses países que hoje não permite que o Evangelho seja pregado, nesses países fechados, os países como a China, países do Oriente Médio, em razão da forma como
não toleram outras religiões entrar no islamismo, mas nós devemos orar e interceder pelas pessoas que estão lá já pregando o Evangelho para que a palavra de Deus possa ter efeito e alcançar as pessoas. Então era a preocupação de Paulo de orar e pedir oração para que seu ministério pudesse ser efetivo. Oração também Paulo pede aos irmãos de Colossos 4, versos 3 e 4. 4, 3 e 4, orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Paulo pedia para que Deus desse as palavras necessárias para que ele pudesse falar, pedindo para que os irmãos orassem, intercedessem. Veja, irmãos, um homem espiritualmente forte pedia oração intercessória para outros, para que Deus pudesse dar poder. Por quê? Porque ele vivia uma vida humilde diante de Deus, dependendo da misericórdia de Deus. E a oração dele era para que os irmãos pudessem lutar com ele, para que o Evangelho pudesse progredir. 1 Tessalonicenses também, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 25, orai sem cessar. Irmãos, orai por nós também. Paulo está pedindo para que os irmãos orem por ele. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, 3, 1 e 2, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, Paulo pedindo também, Paulo pede aos coríntios também, aos irmãos de Coríntios, abra lá para 2 Coríntios 1, 11. 2 Coríntios 1, 11, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, porque por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, ajudando, irmãos, com oração, para que Deus possa fazer a obra. Então, um dos maiores males do nosso tempo entre os cristãos, irmãos, é a pouca oração ou até nenhuma oração. Um desleixo de muitos crentes de depender de Deus na oração. Deus, irmãos, precisa de crentes, homens, santos que busquem Deus através da oração. Falei santos porque só o santo vai buscar a Deus através da oração. Aquele que está em pecado, ele primeiro precisa orar a Deus, confessar o seu pecado conforme 1 João 1,9, para que Deus possa ouvir a sua oração, porque senão Deus não vai ouvir a sua oração, mesmo ele sendo salvo. Deus deseja então a santidade na vida do seu servo para que a oração possa ser atendida. Devemos orar então, irmãos, ardentemente, a fim de que as promessas de Deus concernentes à oração possam ser realizadas em nossas vidas. Se pedirmos a Deus com comunhão em Cristo Jesus, Ele nos concederá a oração que nós estamos apresentando. Então, o desafio, irmãos, se tu ainda não participa do programa das 24 horas de oração que a nossa Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza tem em prol do Evangelho, em prol das necessidades dos irmãos, em prol dos missionários, em prol desse combate ao Covid-19, em prol de todas as necessidades pessoais, se tu não participa, meu convite é que tu possa colocar o teu nome, mas primeiro dispor o teu coração a ter um tempo separado, especial, para que possa dirigir a tua súplica diante de Deus. E se você, meu irmão, que me ouve, já faz parte desse time que ora nessas 24 horas, amém. Continue firme, continue dedicando o teu tempo, o teu coração a orar diante de Deus, porque Deus tem feito e vai fazer muito através da tua fidelidade e da minha fidelidade. E agora, o apelo é para aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, que nos escuta, que nos vê nessa noite. O primeiro passo é para que tu possa reconhecer a necessidade de aceitar Jesus Cristo como Salvador, se aproximar de Deus na pessoa de Jesus Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz pelos teus pecados. Esse é o primeiro passo. Deus vai te ouvir, porque a palavra de Deus diz em João 9,31, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, para te ouvir, tu precisa primeiro chegar diante de Deus e confessar teu pecado. Aí, a partir desse momento,
toda oração, toda súplica que tu fizer na presença de Deus através de Jesus Cristo, Deus vai estar ouvindo a tua oração, porque Deus ouve aquele que é temente a Deus. Então, primeiro, tema a Deus na pessoa de Jesus Cristo e Deus vai ouvir a tua oração. Nosso convite é para que aceites Jesus Cristo como Salvador, creia nele como teu único e suficiente Salvador. Nos procure através das redes sociais, temos os nossos telefones disponíveis, nossos contatos, procure e nós te mostraremos através da palavra de Deus como tu podes crer em Jesus Cristo como teu Salvador e a partir daí ter a vida eterna e Deus estará te ouvindo todas as tuas súplicas. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que Deus possa trabalhar em cada coração como tem trabalhado no meu coração em relação à oração. Por isso que eu trago esse desafio aos irmãos, porque Deus tem trabalhado nos últimos dias no meu coração a respeito da oração e tem me confortado. Cada momento que eu oro, eu tenho procurado orar mais e mais e mais. Deus tem me dado esse desejo ardente de buscá-lo, porque nós dependemos de Deus e precisamos depender na nossa jornada por esse mundo. Que Deus seja glorificado na tua e na minha vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque primeiro tu nos salvaste na pessoa de Jesus Cristo e através dele que nos achegamos dia a dia na tua presença, dirigindo as nossas petições para que tu, Deus, possa nos ajudar a combater em oração dia a dia pelas necessidades uns dos outros, dos irmãos em Cristo, pelos nossos governantes, ó Deus, por aqueles que estão em eminência, também por essa doença, ó Deus, que tu permitiu que assim fosse, que tu possa receber glória nisso tudo e que a tua palavra, Deus, possa transformar mentes e corações daqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador. Pedimos a tua orientação para que tu possa, Deus, nos usar cada vez mais para a tua honra e para a tua glória, e que o nosso testemunho de vida possa ser suportado pela súplica, oração e salvação de almas. Graças te dou por tudo, em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e até uma próxima oportunidade.